práticas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. 8h04 em Campos. Muito bom dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quinta-feira, feriado, dia 11 de junho, dia de Corpus Christi. Nós estamos com o jornalista Luísio Abreu Barbosa, recebendo o Ricardo Rangel, que é colunista da revista Veja, foi candidato a deputado federal, é escritor, é terrabolista também, né? E, entre outras coisas, né, também tem aí as suas participações nas redes sociais, enfim. Está conosco aqui hoje, do Rio de Janeiro, em videoconferência, para esse bate-papo, para essa entrevista. E confesso a você que eu já, na pauta pré-determinada aqui, com os assuntos factuais, eu já tô deixando o jogo igual quando você escala aquele monte de craque para jogar, né? Você escala Romário, escala Ronaldinho no ataque, qual técnico que pode dar uma determinação técnica para esses caras? Meu filho, vai lá e joga o que você sabe. Bom, Aloysio, voltamos e com o prazer de receber o Ricardo Rangel aí. Ricardo, Cláudio está repetindo, essa coisa do... Você explicou sua trajetória política, que é relativamente recente. E Cláudio, eu coloquei terrabolista porque você se identifica assim no Facebook, mas mas eu achei interessante, Desculpa. Um obscurantismo reinante que a gente estava falando aqui no intervalo, de não acreditar em vacina, de acreditar que a Terra é plana, né? Explica um pouco só para esse terrabolista aí. Não, isso aí obviamente é uma brincadeira, como eu me defino no Facebook. Isso foi um momento ali que estava se falando muito de terra plana, tinha aquelas coisas do Olavo de Carvalho, dizer que nunca se provou que a Terra fosse plana, que a Terra fosse redonda. E aí teve acho que o cara da Biblioteca Nacional, aquele Rafael, enfim, que é terraplanista. E ele escreveu um tweet criticando as pessoas que ele chamava de terrabolistas. Não, porque os terrabolistas estão fazendo essa narrativa assim, que não engana ninguém, etc. E tal, falando a sério da hipótese de a Terra ser plana, e criando esse termo que eu nunca tinha ouvido falar e que eu achei fascinante. E terraplanista já é um termo fascinante, né? Mas terrabolista, quer dizer, o sujeito que acredita que a Terra é uma bola, né, um formato geóide, enfim, eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei aquilo sensacional. E aí eu botei lá como uma identificação de quem eu sou, que obviamente é uma gozação com esse momento terrivelmente obscurantista que a gente está vivendo, não só no que é a coisa mais emblemática do obscurantismo, que é alguém acreditar que a Terra é plana, mas em todas essas outras coisas, quer dizer, anti-ciência, né, a visão da cultura como uma coisa, enfim, perigosa ou comunista. Enfim, a gente está vivendo um momento muito, muito difícil no Brasil. Né? Eu não sei se você viu ontem a votação da aprovação com ressalvas das contas de Bolsonaro, mas o presidente do TCU foi acompanhado ali pelo próprio Bolsonaro e alguns ministros, por Rodrigo Maia e por Davi Alcolumbre, fez um discurso contundente, apesar da aprovação com ressalvas. E ele falou que o negacionismo hoje do Brasil não quer retroagir o Brasil para o século XIX, não. É retroagir o Brasil para a Idade Média, né? Ele falou de maneira muito contundente isso. Não sei se você teve a oportunidade de ver. E falou isso diante do presidente da República, né? O que foi um ato de coragem, né? E de posição, de tomar posição. Eu não vi o discurso, eu vi a notícia, naturalmente, mas não tive tempo de ler com essa atenção e não vi o discurso. Mas eu acho que é isso, eu acho que, quer dizer, não sei se é para a Idade Média, mas que a gente está querendo voltar para uma época pré-moderna, né?
e pré-liberal, considerando que o liberalismo é uma filosofia criada no final do século XVII. Eu acho que é o que o Christian diz, que o Bolsonaro quer nos levar de volta para o século XVII, um mundo sem ciência, um mundo da superstição, do preconceito, né? Em que cada um tem a sua opinião, todas as opiniões são válidas, né? A diferenciação entre doxa e episteme, né, que os gregos faziam, né? Doxa é o que todo mundo tem, é a opinião. O episteme é o saber. Isso é a base da ciência, né? Quer dizer, você descobrir. Você vê toda essa história da cloroquina, por exemplo. A cloroquina é uma coisa que já devia ter sido descartada há muito tempo. Teria sido descartada dentro de um processo normal, científico. A cloroquina já mostrou que não funciona, e se funcionar é mínimo, quer dizer, já deveria ter sido descartado. E, no entanto, não é descartado por quê? Porque duas pessoas que são obscurantistas, que são contra a ciência, que acreditam na superstição, que são o Trump e o Bolsonaro, ficam dizendo que esse troço funciona. É um absurdo. Aí você vê pessoas, gente que a gente conhece, pessoas que foram à universidade, inteligentes, cultas, bem formadas, defendendo a cloroquina. Por quê? Porque elas querem muito acreditar que esse problema não é tão grave quanto ele é. Então você inventa que existe uma solução e se aferra nisso. Quer dizer, isso é a negação do saber, a negação do processo de aquisição de conhecimento. E nós estamos nessa no Brasil. Esse exemplo que a gente está vendo o tempo todo, obscurantista, da violência, da intolerância, se repete o tempo todo. Ontem a gente viu, entrou um maluco na TV Globo, pegou uma jornalista como... Isso não vem do nada. Como a facada no Bolsonaro também não vem do nada. Né? Esse movimento envenenado que a gente está vivendo não se deve só ao Bolsonaro. Se deve à esquerda também, ao PT em particular, que passou anos chamando todo mundo que era contra o PT de fascista. Né? Enfim, essa coisa muito, muito violenta e muito agressiva de cancelar as pessoas, que ainda existe hoje. Quer dizer, às vezes pessoas até que são meio de centro-esquerda, mas não pode fazer uma crítica ao Lula, que elas são destruídas nas redes sociais. Quer dizer, você cria um clima, insufla um clima de intolerância, de agressividade, que leva pessoas um pouco mais borderline, né, um pouco mais limítrofes, a tomarem atitudes malucas, como esse cara fez ontem. Entrou na Globo gritando Globo lixo e pegou a Marina Araújo como refém. Uma coisa, podia ter matado a moça. Né? Você falou no bloco anterior que a gente pode estar discutindo o impeachment do Bolsonaro daqui a 3 meses, né? E está pré-determinado como pauta para esse bloco as ameaças à democracia, fatores a favor e contra o governo Bolsonaro. Uma pauta que a gente discutiu antes de estabelecer. Quais são as ameaças à democracia que você acha que o governo federal traz para o Brasil? Luiz, eu acho que a gente não vai estar discutindo o impeachment do Bolsonaro daqui a 3 meses. A gente está discutindo o impeachment do Bolsonaro hoje. Né? A gente fala disso o tempo todo como uma hipótese concreta, o que já é uma coisa impressionante. Existem vários fatores para esse impeachment. Quer dizer, crime de responsabilidade ele comete quase todo dia, pelo menos uma vez por semana. E já comete há mais de um ano. Eu me lembro de escrever sobre crime de responsabilidade passível de gerar impeachment há mais de um ano, quando ele interferiu no COAF, quando ele interferiu na Receita Federal, ele interferiu na Polícia Federal em agosto, o desmantelamento que o Salles fez do IBAMA e do ICMBio, a interferência no INPE com a demissão imotivada do Ricardo Galvão. Há várias interferências espúrias por parte do presidente da República em órgãos de Estado, que deveriam estar protegidos. Até, por exemplo, o Bolsonaro decidir publicidade do Banco do Brasil, o Bolsonaro decidir qual é o preço do petróleo, do óleo diesel na Petrobras, certas interferências na Caixa Econômica. Há várias coisas que o Bolsonaro vem fazendo que são gravíssimas e que não aconteceriam se o Brasil fosse uma democracia normal, né? Se não fosse essa democracia disfuncional e esquisita que a gente tem. Agora, o ponto
o ponto, obviamente, a inflexão, por assim dizer, o ponto de ruptura, foi a interferência na Polícia Federal para proteger a sua família e os seus amigos, como foi, né, o que eu estou dizendo não é uma alevosia, o próprio presidente disse isso na reunião do dia 22. É indiscutível que houve uma interferência, que ele demitiu o Valeixo para controlar a Polícia Federal, e o Moro se demitiu, o Moro que aceitou todo tipo de humilhação, né, todo tipo de violência do presidente até hoje, durante 16 meses, se demitiu porque isso ele, né, chegou no limite. Então, esses ataques à democracia, ainda ontem, por exemplo, essa invenção aí do Weintraub, essa MP Gil Weintraub nomear reitores, né, as universidades são fundações autárquicas, autônomas, existe uma autonomia universitária, que deveria ser muito maior do que é, e não é porque o governo do PT era extremamente centralizador e autoritário. Deveria ser muito maior a autonomia. Essa MP é uma coisa perigosa do ponto de vista da democracia. É o governo federal tentando controlar a agenda e a pauta das universidades públicas. É uma vergonha. Isso é motivo para impeachment. Então acontece um atrás do outro. A pergunta é, por que o impeachment não acontece? Os fatores para ele acontecer estão aí. Isso que aconteceu no Ministério da Saúde esse fim de semana, de manipulação, isso aí eu acho que da ocultação, para dar a impressão, né, quero que morra menos do que 1000 por dia. Isso aí nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump cairia, eu não tenho dúvida, com a unanimidade do Partido Republicano. O Partido Republicano não aceitaria uma coisa dessa se o Trump tentasse fazer nos Estados Unidos. Então, motivos, eu acho, inclusive, que é crime comum, e eu acho que o general Pazuello deveria ser processado, porque isso aí é, enfim, uma barbaridade. Mas a questão é, por que ele não cai? Há alguns fatores, né? O primeiro é que a popularidade dele, surpreendentemente, continua alta, o que nos conta muito sobre quem nós somos. Mas eu acredito que ela não está tão alta quanto a maior parte das pessoas, quanto as pesquisas têm dito. Em particular, a pesquisa da Datafolha, que tem sido criticada por usar um espaço amostral equivocado, que é quem fala em 30%, né? Os outros falam em 25%, tem gente que fala em 28%. Mas há críticas metodológicas em relação à pesquisa da Datafolha. Segundo, ele cai a cada dia. Tenho certeza que essa tentativa de manipulação dos dados do Ministério da Saúde causou uma enorme queda na popularidade dele. Mas a popularidade dele continua alta, o que nos conta muito sobre quem nós brasileiros somos, essa dificuldade de lidar com o problema e o negacionismo. Além disso, obviamente, o Bolsonaro está comprando o apoio do Centrão. Então, ele tem lá 200 votos na Câmara que barram o impeachment. Então, o Rodrigo Maia não vai botar o impeachment para votar, para perder, né? Enquanto tiver o Centrão, ele não vai botar. E enquanto tiver popularidade, vai ter o Centrão. E tem os militares, que era uma coisa que a gente achava que estava resolvido, que as Forças Armadas tinham se tornado profissionais, um órgão de Estado que não se mete nas intrigas políticas, e a gente vê que esse nosso karma não vai embora. O Exército, as Forças Armadas, mas o Exército em particular, tem se metido na política desde que a República começou. Aliás, começou com um golpe militar. O Marechal Deodoro, que fez um golpe militar, tentou dar um autogolpe, não conseguiu, porque a Marinha não deixou. O Floriano, que deveria ter feito eleições, não fez e deu um autogolpe, virou ditador ali naquele período. Quer dizer, tem uma dúzia de golpes, de tentativas de golpe, dos quais as Forças Armadas participaram. A gente estava achando que as Forças Armadas estavam democráticas, mas você vê, se vai haver golpe, eu não acho que vai haver golpe, mas a tentativa de intimidação do Supremo Tribunal Federal pelos generais de exército que estão no Palácio não deixa de ser uma ruptura democrática, porque se você tem um presidente que cometeu um crime, né, numa suposição, o Supremo Tribunal tem que poder, enfim, a Procuradoria deveria denunciá-lo e o Supremo deveria poder julgá-lo. Se o Supremo entende que o presidente da República está nomeando um apaniguado para a Polícia Federal para tomar controle da Polícia Federal, é obrigação do Supremo Tribunal Federal impedir que isso aconteça. Se os militares intimidam o Alexandre de Moraes e ele volta atrás, isso é uma ruptura democrática. O que os militares estão fazendo intimidando o Supremo? Né? Então, eu acho que você tem esses fatores aí que fazem com que
as pessoas fiquem ressabiadas de deixar um processo de impeachment andar. Mas isso vai mudar, porque a situação vai haver uma deterioração do ponto de vista em várias frentes do governo. Primeiro, obviamente, é a doença, vai morrer mais gente e vai começar a morrer muita gente no que a gente chama jocosamente de Bolsolândia, né? No Mato Grosso, em Goiás, no Cerrado, que não estava morrendo ninguém e vai começar a morrer muita gente. Então o Bolsonaro vai perder mais popularidade. E na outra ponta, para segurar o impeachment, ele vai botar o centrão todo no governo, né? Aliás, ontem mesmo nomeou lá esse Fábio, criou um ministério novo, que já quebrou uma promessa de campanha, para botar lá o cara do PSD, do Centrão. E, aliás, é uma coisa, a justificativa é sensacional. Não, nossa comunicação precisa melhorar, todo mundo está de acordo que há problemas na nossa comunicação. Então o senhor vai trocar o secretário de comunicação? Não, vou criar um ministério novo, mas vou manter o secretário de comunicação, esse Fábio Weingarten. Enfim, então o Centrão vai começar a dar pau, já está dando pau, né? O candidato do Bolsonaro para presidente da Câmara é o Arthur Lira, acaba de ser denunciado. O Roberto Jefferson, que é o chefe da tropa de choque de todo mundo, sofreu busca e apreensão. O Alexandre Cabral, presidente do Banco do Nordeste, caiu no dia seguinte, que descobriram que o passado dele não abonava. Quer dizer, esses escândalos do Centrão vão começar a se multiplicar. E o eleitor que votou no Bolsonaro achando que o Bolsonaro representava uma proposta, um projeto contra a corrupção, que era mentira, vai descobrir que era mentira, né? Então vai perder esse apoio. Então eu acho que tem uma deterioração muito grande que vai acontecer com o governo nas próximas semanas e meses, em que vai ficar cada vez mais difícil para ele se manter. Eu acho que ele cai antes do fim do ano. Mas, o que a gente estava falando no intervalo, né? Profeta no Brasil sempre queima a língua. Eu já queimei a minha outras vezes. Então não sabe. Mas eu não consigo ver um desenho em que ele consiga chegar no final do mandato, não. Você projetou no final do ano, né? Você acha que isso chega até o final do ano, né? Eu acho que ele cai antes, acho que ele não chega no final do ano, né? Que pode haver um episódio, porque o mais importante, na verdade, na deterioração do governo é que o Bolsonaro vai continuar sendo quem ele é. Ele não vai se tornar uma pessoa de bom senso. Os militares do governo não vão conseguir moderá-lo. Isso que ele fez no Ministério da Saúde, por exemplo, de decidir falsificar os dados, porque ele não tem nenhuma noção do que seja a realidade, vai acontecer de novo. Então, quando acontecer, a próxima coisa parecida vai gerar um escândalo parecido, vai ficar mais desconfortável ainda para os militares. O Centrão, a gente conhece o Centrão, a gente já viu isso. A gente viu com o Collor, a gente viu com a Dilma. Lembra com a Dilma? Tinha uma hora em que ela tinha 11 ministros que estavam denunciados ou procurados pela polícia, usando foro privilegiado. A cada escândalo que acontecia, ela demitia, dizia que não roubava, não deixava roubar, trocava o cara, né? O Carlos Lupe, Alfredo Nascimento, esses caras. Acontecia um escândalo, ela demitia o cara, botava outro. Um mês depois tinha um escândalo com um cara novo. Porque é o Centrão, eles vão fazer isso. Eles vão cobrar cada vez mais caro, até que o desgaste se torna impossível e aí eles traem. Na hora que a popularidade cai, eles retiram o apoio e o governante cai. A gente já viu acontecer 2 vezes. Não acho que vai ser diferente com o Bolsonaro, não. Mas a gente falou, né, terminar esse bloco, fator contra e a favor. Fazer um pouco do advogado do diabo contra a história é sempre bom e necessário. Bolsonaro sempre foi um deputado do Centrão, do baixo clero do Centrão. Ele nunca foi diferente. Ele tinha uma pauta própria, que é uma pauta até, digamos, sindical, que é dos militares, depois ampliada para as forças de segurança, né? Sempre foi um defensor sindical desse pessoal, mas sempre teve no Centrão. E o Centrão pode ser acusado de tudo, menos de não ser pragmático. Você não acha que que pode ser um movimento pragmático de Bolsonaro, que vê, ao contrário do que você está colocando,
dê mais estabilidade a ele, ao governo dele? Eu fiz uma piada em relação a isso um dia. Eu falei assim, vai ser realmente a desmoralização total se a chegada do Centrão no ministério, no governo, tornar o governo melhor, né? Aí o negócio é uma desmoralização completa, né? O cara que conseguiu, de alguma maneira, reabilitar o Centrão como uma força positiva que melhora, né? Porque você olha esse governo, o Weintraub, Salles, Damares, o Araújo, qualquer pessoa do Centrão seria melhor ministro do que esses caras, né? Então eu acho que mas é uma coisa, é mais um xixi do que outra coisa, porque na verdade eles vão cobrar um preço. É o tal negócio, né? Você vende a alma ao diabo, ele vai cobrar, né? Vai cobrando, tem uma hora em que se torna insustentável. Mas eu acho que você tem um ponto, né? Esse Fábio aí eu preferia que ele estivesse em outro lugar, porque o Pontes é um ministro que não serve para nada, mas ele atrapalha, obviamente, a ciência, porque ele é um cara que não conversa com cientistas, ele não defende o orçamento, ele é um ausente. Mas ele não é tão nocivo quanto o Salles, por exemplo. É óbvio que ele deixaria desmatar, né? Esse cara não, enfim, mas o Centrão lá faria as negociatas com os grileiros, mas não numa maneira industrial, como o Salles faz, né? Porque se você parar para pensar nessa disputa com os governadores, e ficou muito evidenciada com a crise, vamos lá que ele tem aparelhado a Polícia Federal. Eu estou falando no campo tem que falar no campo da... Moro falou. Da hipótese. Se ele fez isso ou não, as evidências contra os governadores são muito fortes, basta ler. E não estamos falando só da Polícia Federal, estamos falando do Ministério Público Federal e, sobretudo, das chancelas de ministro do STJ. Claro. Tem que ter para que essas operações ocorram. A resposta dele, no sentido maquiavélico da política, não maquiavélico mesmo, não no sentido adjetivo, no sentido que se dá, é uma resposta, é jogo jogado, né? É jogo jogado. Acho muito difícil que o Itzel e Helder Barbalho vão conseguir se levantar disso, ou pelo menos ter condições de fazer oposição a ele. Eu não acho que o Bolsonaro está se pragmatizando, não, e nesse sentido, tornando o governo, ainda que criticável, mais estável. Eu acho que sim, não. Eu acho que não acho que o Bolsonaro esteja se pragmatizando. Eu acho que ele segue sendo... Eu acho que o Bolsonaro não é uma pessoa que evolua e se torne uma pessoa razoável. A gente conhece o Bolsonaro há 30 anos. Ele é essa figura aí agressiva há 30 anos. Eu acho que há forças de pragmatização, né? Em particular, o Braga Neto e o Ramos, que são os pragmáticos, que estão fazendo... Enfim, jogando a imagem das Forças Armadas na lama, de novo, fazendo todas essas negociatas com o Centrão, botando esses caras no governo, que são os dois que estão fazendo. Mas são pessoas com um pé na realidade, né? Não são exatamente baluartes da moralidade pública, porque estão fazendo esse papel, mas têm o pé na realidade. Então, eles são uma força ali. Agora, se você olhar nos últimos dias, houve uma distensionada. O Bolsonaro deu uma recuada. Pelo que eu leio, enfim, de amigos que têm boas fontes e tal, isso não seria resultado da ação dos militares, mas de advogados, que teriam dito a ele: presidente, isso aí é crime mesmo, crime de responsabilidade. Isso aí, nunca houve nada tão concreto para sustentar um processo de impeachment quanto isso. Tanto é que eles voltaram atrás, né? E o Pazuello veio então dizer que não vai esconder nada, que os dados são inescondíveis. Então, eu acho que há forças tentando estabilizar. Mas essas forças que tentam estabilizar, que sempre foram o Moro, o Guedes e os militares,
estão lá desde o início do governo e não estabilizaram. Então, agora que o Bolsonaro está morrendo de medo de sofrer o impeachment, ele, que sempre disse que não ia negociar com o Congresso, foi negociar com o Congresso. E como ele já é quem ele é, ninguém decente no Congresso aceita mais essa negociação. Você não vai ter nenhuma pessoa decente no Congresso aceitando participar desse governo. Né? Você imagina o Tasso Gereissati, o Jarbas Vasconcelos fazendo alguma coisa nesse governo? Ninguém vai fazer. Quem vai fazer? O Centrão. E aí o Centrão, ele estabiliza, por um lado, porque ele garante que barra o impeachment e é uma gente pragmática que não fica fazendo discurso maluco feito a Damares, mas na outra ponta os escândalos aparecem, que vão aparecer. Da mesma maneira que o Bolsonaro não muda, o Centrão não muda. O Centrão está lá para conseguir cargos e verbas para os seus apaniguados de maneiras ilícitas. E isso vai acontecer, né? Não vejo muito como escapar dessa realidade. Pelo menos, eu diria o seguinte, é a ordem natural das coisas. Talvez não aconteça assim, mas que é esse o caminho normal, eu acho que é. Deixa eu fazer outra advogado do diabo aqui, bolsonarista. Mas tem outra questão. Ele, por exemplo, quando ele se alia ao Centrão, independente dos motivos, ele bota freio em Rodrigo Maia também. Rodrigo Maia era o maior crítico, talvez a maior liderança de enfrentamento aos desmandos do governo. Quando ele copa o Centrão, que ele faz acordo com o Centrão, que sempre foi um aliado do Rodrigo Maia tem que recolher o time. É isso, claro, sim. Né? Então, é um movimento pragmático. Uma ventania aqui, né? É claro que é. Não tenha dúvida, lógico que é. E o Rodrigo mudou de atitude claramente, porque ele antes tinha o controle da Câmara e agora não tem mais. Né? Então, nesse sentido, também mas é o que a gente está falando, é um dos fatores que barram o impeachment. Né? Mas o Rodrigo sabe também. Outro dia ele fez um comentário muito duro em relação à manipulação dos dados no Ministério da Saúde. Então ele fica um pouco ali, ele tem que dar uma no cara, outra na ferradura. Aí ele vem falar do impeachment e ele faz, não é hora de discutir o impeachment. Mas por que não é hora de discutir o impeachment? Porque não passa. Né? Porque se passasse, ele botava para votar. Não tenho a menor dúvida. O Rodrigo já entendeu que o Bolsonaro é uma ameaça constante à democracia. Né? Mas quando a popularidade do Bolsonaro chegar aí nos 15%, e vai chegar, na minha opinião, fica muito difícil para o Centrão justificar o apoio em relação às suas próprias bases. E aí é muito difícil você segurar um presidente com muito baixa popularidade, com uma política pública indiscutivelmente desastrosa. Né? Então, e também, uma outra coisa muito importante que está segurando o Bolsonaro é a própria pandemia, porque a população não pode ir para a rua pedir impeachment. Porque se pudesse, e mesmo assim, a gente ficou de falar das manifestações, mesmo assim essas manifestações estão acontecendo. Né? Mas se tivesse aberto, estava todo mundo na rua pedindo a queda do Bolsonaro, como aconteceu com a Dilma, como aconteceu com o Collor. Se tivemos ontem em Campos, eu até vou abrir o próximo bloco falando sobre isso, né? Manifestação antirracista de Campos. Mas há quem fale também que o caminho para derrubar Bolsonaro não seria o impeachment, seria o que ele, inclusive, teme e a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu que seja incluído as provas do inquérito da fake news que está no Supremo Tribunal Federal na ação de investigação judicial eleitoral que está no TSE, que impugna aí não é a chapa, né? Ela retroagiria até julho de 2018, né? No período de campanha eleitoral. E a gente sabe que esse inquérito está colhendo muita prova, deu uma paralisada, pelo menos no esquema de financiamento, os empresários estão mais movimentados. Você não acha que pode ser por aí, se tiver que ser pelo TSE,
Cação da chapa? Eu acho que pode. Eu acho que qualquer uma dessas frentes, seja o impeachment, sejam os inquéritos normais no Supremo, seja o TSE, pode ser. Até porque eu acho que há elementos para ele ser condenado em qualquer uma dessas frentes. Eu acho que há crime de responsabilidade, acho que há indícios de crime de responsabilidade forte com impeachment, acho que há indício de crime normal para ele ser denunciado no Supremo, e há indícios claros de que teria havido abuso de poder econômico ou coisa parecida no TSE. Então, essas três coisas estão correndo em paralelo. O TSE tem um fator complicador, que é o fato de que teria que derrubar a chapa inteira. E aí você vai tirar o Mourão, e aí isso também dá uma confusão com o Exército. Quer dizer, não é o melhor modelo. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, porque eu preciso... Então, uma ventania aqui, eu tenho que fechar uma coisa. Você vai dar um intervalo agora? Posso ir? Faz um intervalo, vamos. Até já. Vamos lá. E são 8h35. Este é o programa Folha no Ar, primeira edição. O programa hoje que recebe o jornalista, colunista da Veja, o Ricardo Rangel. Aloysio, um rápido intervalo então, e a gente volta com essa entrevista e com a repercussão aí desses assuntos e também do assunto que você já adiantou aí, que abre o próximo bloco, que são as manifestações, né, sobre o racismo pelo Brasil e pelo mundo todo, né? Agora ganhando força também no Brasil e colocando Campos, como estava na matéria de ontem, de novo no cenário desses protestos. São 8h36 em Campos. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Nessa pandemia, você pode contar também com o Plínio Bacelar, claro, sempre pode. Exames de PCR que detectam o vírus e de sorologia, que detectam aí a presença de anticorpos, também podem ser feitos no Plínio Bacelar. Mas antes, procure o seu médico e para mais informações, ligue 2726-6000.